Olá, pessoal. Meu nome é Diego, então eu sou professor de Física 1, Mecânica. Essa é a aula 2, onde a gente vai revisitar, né, porque vocês já viram lá do ensino médio, o movimento em uma dimensão. Essas aulas todas eu tenho o hábito de me basear no que o pessoal do Unicamp faz, eu me formei por lá, então é natural que a gente tente sempre fazer copiar as coisas que dão certo, né? Tentar fazer a coisa mais próxima possível, né? Manter o nível de excelência. E esse quadradinho, esse recorte que está aqui, é uma ilustração do livro famoso, o livro do Newton do Principia, né? E aqui está a ideia da integral, ou seja, eu quero saber, vocês já devem estar vendo em cálculo, se não viram ainda, devem estar vendo nesse semestre, né? Calcular a área embaixo da curva, se a curva não é constante, né, senão é um retângulo, mas eu posso aproximar essa áreazinha embaixo da curva por uma soma de quadradinhos, né? E aí, conforme eu faço a largura desse retângulo, conforme eu faço a largura do retângulo cada vez menor, né? Do intervalo de A até E, eu faço vários retângulozinhos. A soma das áreas vai estar cada vez mais próxima da área embaixo da curva, né? Integral é a área, ok? Então, se eu no limite, onde eu faço infinitas divisões, eu tenho a área embaixo da curva como sendo a integral, né? Então, essa foi uma das coisas que o Newton desenvolveu e isso é de suma importância para toda a física, como vocês podem imaginar, já está vendo, e em especial para a própria mecânica, em tudo que eletromagnetismo e tudo que você vai ver aqui na engenharia, tá? Então, na aula de hoje nós vamos iniciar essa história toda já focando no movimento em uma dimensão, e aí conceitos que você já deve ter visto, ou você traz alguma ideia do seu cotidiano, da sua educação anterior, né? Posição, movimento, trajetória, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração, e aí de novo médio instantâneo e alguns exemplinhos. Então é tudo isso que a gente tenta trabalhar aqui, ok? Como vocês viram na aula anterior, a física tem algumas metas, né? E uma delas, das principais, é entender o movimento. Tá? E entender e descrever o movimento dos corpos, das partículas, tá? Então, a primeira divisão é que a mecânica estuda o movimento e as suas causas. Então, mecânica celeste, eu vou estudar o movimento da Lua, da Terra, das estrelas, tá? E a descrição é feita pela cinemática, ou seja, cinemática, eu estou interessado em saber aonde está a Lua, aonde está o automóvel na pista de corridas ou na estrada, qual a velocidade, estava acima de 80, vai tomar multa ou não, e as causas, então, são descritas pela dinâmica. Aqui, a dinâmica, veja, eu faço uma descrição da posição e a descrição das causas. Significa que eu posso dizer, em última análise, como as coisas são. Falar por que as coisas são é muito mais difícil. Então, mas por que positivo com cargas de sinal oposto se atraem? Por que é uma pergunta bem difícil do ponto de vista filosófico, tá? Mas como se atraem? Produto das cargas e o inverso da distância ao quadrado. Então, isso é como é a interação. Produto das massas, inverso da distância ao quadrado. Por que é assim? Bom, aí já é uma pergunta que tá por trás, né, os fundamentos da história toda. Mas isso você veria tipicamente, estamos falando da dinâmica de uma interação gravitacional, eletromagnética e por aí vai. A aula de hoje é anterior a isso, é a cinemática. Então nós vamos ver apenas, olha, o objeto estava aqui, agora ele está aqui, ele variou a posição dessa forma, nesse intervalo de tempo, qual era a velocidade, tem mais de uma velocidade, por que isso? Tá? E o lugar óbvio para começar é o movimento 1D, por ele ser o mais simples. Depois a gente generaliza no momento futuro para mais dimensões. Tá? Então, só para lembrar, né, quais são no SI as unidades, né, no Sistema Internacional de Medida, para distância, velocidade e aceleração. Né? Então,
Só para você pensar um pouquinho, né? Distância, velocidade e aceleração. Quais são as unidades disso, né? E pensando sempre de unidades, pensando sempre em unidades, você tem que pensar também em dimensão, né? Dimensão de comprimento por tempo, comprimento por tempo quadrado, né? Distância, velocidade e aceleração, ok? Agora, o que é a posição, né? Isso tem a ver lá com o plano do René Descartes, né? Plano cartesiano, tá? Pensa assim, em cinemática eu quero me basear nesses dois conceitos principais, né? Que não por acaso são os conceitos lá que têm relação com as unidades fundamentais do Sistema Internacional de Unidades, que é posição e tempo. Tá? Então, eu digo que esses dois são primitivos. Então, se eles são primitivos, significa que os outros derivam dele. Né? Um objeto é localizado pela sua posição ao longo do eixo orientado. Tá? E isso eu posso tomar, como eu tenho a definição da origem arbitrária, eu poderia colocar a origem aqui, 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 em qualquer lugar, mas eu posso tomar que ele começou um movimento em x igual a zero. Isso facilita a vida, não tem problema nenhum em fazer isso, mas não é obrigatório. Tá? Então, o movimento consiste então na mudança da posição. Então, em x igual a zero ele começou o movimento, em t igual a 1 segundos ele estava em x1, em t igual a 2, ele não necessariamente segundo, no instante que eu olhei para o relógio a segunda vez, ele estava em x2, quando eu olhei para o relógio a terceira vez, ele estava em x3, 4, ele estava em x4, t5, x5, t6, x6, e t7 ele voltou para o x1. O x7 é igual ao x1, é isso que está sendo dito aqui. Tá? Então, eu preciso estudar como que a variação na posição, né, x de t, acontece com relação ao tempo, enquanto o tempo passa. E aqui já vem uma coisa super fundamental, super importante, que às vezes causa algum tipo de confusão. Eu tenho duas variáveis, posição e tempo, as duas são primitivas, mas o tempo passa independentemente da nossa vontade. O tempo é o tempo, na mecânica de Newton, tá? O tempo está ali, o tempo vai passar, o carro andando ou não. Então, se eu fizer a pergunta, quem depende de quem? A posição depende do tempo. O tempo é o tempo, ok? Ele é independente e essa aqui é dependente. É costume, aqui está o eixo X, mas é costume nos próximos gráficos, se a função do tempo, o tempo é o eixo horizontal e a função do tempo é o eixo vertical, e nunca o contrário. Tá bom? Esse é um combinado que a gente já faz aqui e vocês vão ver que os livros todos seguem essa convenção. Tá bom? E aí, outro conceito importante é o da relatividade do movimento, tá? E isso significa ser relativa que a descrição depende do observador, ok? E o que eu posso dizer disso? É a mesma relatividade do que o Einstein falava? De certa forma, sim, mas aqui é uma coisa muito mais simples para começar, que é o seguinte: você está vindo para a universidade e você veio de carro, ok? Mas você veio estudando e o seu amigo veio dirigindo. Com relação à estrada, bom, com relação à estrada, o carro está a 60 por hora. Então você está se movendo com velocidade de 60 quilômetros por hora. E com relação ao seu amigo? Bom, eu olhei primeiro para ele antes de continuar lendo aqui, ele estava dirigindo o carro do meu lado, e eu olhei para ele agora, ele continua do meu lado dirigindo o carro. Então, o meu amigo, com relação a mim, está parado. Então, o passageiro com relação ao motorista estão em repouso, um com relação ao outro. Mas com relação a alguém que está na calçada, na rua, eles estão se movendo com velocidade v. Então a descrição do movimento depende de quem está olhando para o movimento, depende do observador, depende em que referencial
o observador está. Por exemplo, quando eu fiz isso, eu acredito, e coloquei esse gráfico aqui, eu acredito que todo mundo pensou que aqui está a rua, então aqui começou a contar a quadra lá da esquina, lá da praça, e vai indo. Então isso aqui seria um sistema de referência fixo com a rua, ok? Ou, como a gente vai chamar aqui, o sistema fixo com o laboratório. Você está fazendo esse experimento no laboratório, em cima da mesa, essa é a régua que está lá na mesa. Ela está em repouso com relação à mesa e sempre estará. Esse é o sistema de referencial, ou observador, que está no sistema de coordenadas fixo. Ok? Um outro sistema de referência, um outro observador, poderia ser um sistema de coordenadas que está fixo ao carro. Okay? Então, enquanto o carro se desloca, ele se desloca junto. Então, com relação ao automóvel, o passageiro e o motorista estão em repouso. Com relação à rua, o automóvel, o passageiro e o motorista estão se movendo. Então, você tem essa mudança na resposta relativa a para quem você faz a pergunta. Se é para o observador, se é fixo, parado em repouso com relação à rua, se é para o observador fixo, parado em repouso com relação ao automóvel. Ok? Então, trajetória. Digamos que eu vá olhar, descrever isso do laboratório, e eu vou olhar o lugar geométrico, ou seja, aonde estão os pontos do espaço ocupados pelo objeto que se movimenta. Então, eu vou gravar aqui os pontos onde o objeto passou. Tá? E o deslocamento, então, unidimensional de um objeto, no intervalo de tempo t2 menos t1, é a diferença de posição final, x2, menos x1. Ou seja, no tempo t2 ele estava em x2, no tempo t1 ele estava em x1. Tá? Então, olha só. Em tempo igual a 1 ele estava em 1, em tempo igual a 2 ele estava em 2. Então, x2 menos x1 é o deslocamento. Tá? E isso aqui, como é unidimensional, ele só pode andar para frente e para trás em cima desse eixo aqui, que é o eixo x. É como se só tivesse uma rua na cidade, né? E você só pode ir para frente ou para trás. Ok? E aqui a velocidade média é definida como a velocidade média. Não é esta velocidade que o velocímetro do carro indica, certo? A velocidade média é simplesmente o deslocamento, ΔX, dividido pelo intervalo de tempo que ele levou para percorrer esse deslocamento. E a unidade do deslocamento é metro, a unidade do tempo é segundos, a unidade da velocidade é metro por segundo. Tá? Então, isso aqui leva em conta todo o espaço percorrido, o deslocamento no intervalo. E por isso que a gente chama de velocidade média. Ok? Se ΔX é maior que zero, a velocidade média também vai ser maior que zero. Como o tempo só avança, né, T2 é sempre maior que T1. Certo? Começando a contar, olhei para o relógio, zerei o cronômetro, liguei. O cronômetro só vai para frente, certo? A gente já falou da seta do tempo. Então, T2 é maior que T1, significa que o sinal dessa história toda vai vir do ΔX. Se x2 for maior que x1, ΔX maior que zero, velocidade positiva. Movimento sentido crescente. Veja, a posição eu posso ir para trás aqui, né? Tanto que de T6 para T7 ele vai. Então, mas o tempo não. Então o sinal realmente vem do ΔX. Se ΔX menor que zero, a velocidade vai ser menor que zero. O movimento para a esquerda ou no sentido decrescente. A gente já costumava falar retrógrado também, se você quiser outra palavra. Mas sentido crescente, sentido decrescente, sentido positivo, sentido negativo. Desde que você faça essa conversão que o eixo para cá é o positivo, então você tem que ser fiel a essa convenção de que o sinal para a direita é positivo o tempo todo, tá? Até o final do problema. Tá? E aqui está um exemplo de uma possível representação desse movimento desse objeto. Tá? Então, agora eu tenho a variável independente, o tempo, ele passa independentemente da nossa vontade. E aqui a variável dependente x, que é a posição do objeto. Agora eu tenho um gráfico. Tá? Em T1 ele estava em x1, em T2 ele estava em x2, em T3 ele estava em x3, olha o valor aqui, em T4 ele estava em x4, em T5 ele estava em x5, em T6 x6, e em T7 x7, que é igual a x1. Então, o que é a trajetória? É essa curva em azul. É o lugar geométrico ocupado pelo objeto
ao longo do tempo. Pô, professor, mas por que tem um gráfico assim com dois eixos se a gente está falando do movimento retilíneo, unidimensional? É porque são os pontos que ele ocupou ao longo do eixo X. Ao longo do eixo X. Tá? Essa variável aqui é o tempo, ele não tem dimensão de espaço, ele nunca saiu, geometricamente, ele nunca saiu do eixo X. Tá? Ele esteve em cima do eixo X o tempo todo. Mas como que é a dependência temporal? Ah, é essa curva aqui. Tá bom? Então a trajetória, o lugar geométrico, não é essa curva em azul, né? Ele esteve aqui em cima do eixo X, se você for pensar, o tempo todo. Mas como que variou? Aí a informação está aqui na curva azul. Então, vamos calcular no intervalo entre 2 e 3. Entre 2 e 3 está aqui, ó, a posição x3 e a posição x2. x3 menos x2 sobre t3 menos t2 dá maior que zero. Está aqui. Ok? Entre 1 e 7 vai dar zero, porque x1 é igual a x7. Então a velocidade média é zero. Entre 6 e 4, olha o x6. E olha o x4. Então, de 4 até 6, a posição diminuiu. Ou seja, x6 menos x4, esse cara é maior, esse numerador é negativo. Como o intervalo é positivo, né, o denominador, então a velocidade média de 4 até 6 segundos é negativa. E ele está voltando para a origem, o movimento no sentido decrescente, significa que o x vai ter valores cada vez menores. Tá? Agora, um exemplo numérico. Vamos analisar os dados de uma corrida de 100 metros. E esses pontinhos aqui é a posição do corredor em função do tempo. Tá? Fazer isso aqui 100 metros abaixo de 10 segundos, certamente, se você conseguir fazer isso, você tem índice olímpico. Certo? É uma barreira lá, correr 100 metros em 10 segundos é um objetivo a ser alcançado para todo mundo que busca ser corredor de 100 metros, né? Profissionalmente, ou ser um atleta olímpico, etc. Tá? Então, aqui está os dados da distância percorrida pelo atleta aqui em função do tempo. É uma reta? Parece, né? Mas olha aqui o início do movimento. O que eu posso dizer mais do que bater o olho no gráfico, distância percorrida em função do tempo, e dizer, olha, é uma reta. A gente pode fazer melhor? Pode. Olha só. De 0 a 5 segundos, então daqui até aqui. A velocidade média vai ser 40 metros por quanto? 5 segundos, que dá 8 metros por segundo. De 5 até 10,5, que foi aqui quando ele chegou praticamente no 100, ele vai andar 100 metros, desculpa, de 5, então, ele estava em 40 e chegou até 100, então ele andou 60, né? Em 5,5 segundos. Então, a velocidade média 60 por 5,5 deu 10,9. Então, a velocidade média na segunda metade é maior. Se vocês lembram quando o Usain Bolt corria, né? Lembra que no final ele já dava até aquela seguradinha, né? Ele para dar mais emoção, de tão rápido que ele era na segunda metade. Qual que é a questão? A questão toda é sair da inércia, né? Sair do estado de repouso com relação à pista e começar a correr. Então, a velocidade aqui é menor. O ganho de velocidade aqui, nessa primeira metade, você leva mais tempo para atingir alta velocidade. Para 1 segundo do que para o mesmo intervalo de 1 segundo aqui. Tá? E aí, em todo o intervalo, se eu contar em 10,5, 100 metros por 10,5 segundos, ou seja, isso aqui já é um corredor profissional, tá? Não pensa que o professor de vocês é capaz de fazer essa marca. 15, me dá 15 segundos, eu acho que eu consigo completar 100 metros, mas aí de 15 para 13 já é anos de treino, tá? De 15 para 12. Ok? Então, para o caso do nosso atleta aqui do exemplo, 9,5 metros por segundo no tempo total. Mas veja como a velocidade média varia num trecho, aqui 5, no segundo trecho, na segunda metade, e no intervalo todo. Tá? Então, quanto mais refinadas for a análise que eu quiser do movimento, mais as subdivisões do intervalo eu posso fazer para analisar o que está acontecendo trecho a trecho. Ok?
Então, qual que é a ideia da velocidade média? Bom, a ideia da velocidade média, então eu vou calcular a posição no instante t. Se o movimento começou no instante t0, eu vou calcular a posição que o objeto apresentava no instante t0 mais ΔT e no instante t0. E isso me dá o ΔX. Então, eu pego dois pontos aqui da função x de t, no instante t0, que é quando eu comecei a olhar o movimento, e t0 mais ΔT, isso me dá o deslocamento, que é essa linha em azul. A função posição em função do tempo, que é a curva vermelha, coincide exatamente com essa reta? Óbvio, não. Certo? Então, isso significa que o objeto não teve a mesma velocidade o tempo todo. E por isso a gente chama de velocidade média. Ela dá informação sobre o movimento no intervalo de tempo. Qual o intervalo? Δt. Mas eu posso querer saber a velocidade em um dado instante. Isso é como eu dizer para o guarda, seu guarda, você não pode me dar uma multa, eu vim a 50 por hora a estrada toda. Aí o guarda vai falar, muito bem, mas não ganha bônus, digamos que a velocidade da estrada seja 60, né? Você veio a 50 ali segurando todo mundo. Não ganha bônus, certo? Aqui onde estava o radar, você passou a 90 e era para estar no máximo a 60, então tomou uma multa. Então, a velocidade média ter dado um pouquinho acima de 50 só, digamos, no trecho todo que eu dirigi, não ajuda muito. Eu posso estar interessado em saber a velocidade no instante que eu passo pelo radar lá na rodovia. O radar lá na rodovia, ele mede, ou na rua, mede a velocidade instantânea. Como que eu saio da velocidade média e chego na instantânea? Bom, eu vou fazer esse ΔT cada vez menor. Se eu faço o ΔT cada vez menor, eu vou analisar o movimento do objeto para um intervalo de tempo cada vez menor. Quando o ΔT, o tempo final, que é T0 mais ΔT, vai ficar cada vez mais próximo do T0. Tá? E aí, olha o que acontece. Eu vou começar a olhar cada vez pontos mais próximos. Tá? Opa. Daqui, agora eu vou pegar esse ponto. Ok? Deu que o V2 é menor que o V1. Olha a inclinação aqui. Agora eu vou pegar um ponto intermediário aqui. Olha só. Deu maior. A reta deu mais inclinada. O que significa que a reta está dando mais inclinada ou menos inclinada? Que o quanto ele andou proporcionalmente ao intervalo de tempo que ele gastou para andar foi maior ou menor. Então, isso pode variar. Com relação ao V1, que é o ΔX por dx por dt, né, deslocamento 1 por ΔT1, olha só. Certo? E eu posso continuar fazendo essa brincadeira? Posso. Bem próximo um do outro, até que no caso limite, eu tenho que, vocês sabem, né? O que eu estou escrevendo aqui? Vocês sabem o que eu estou escrevendo aqui. Oh, não. Desculpa. Isso. Só alterar. Ok? Então, aqui eu estou escrevendo o seguinte. Eu estou dizendo que a velocidade média de t é igual a ΔX de t. Eu estou sendo explícito que a função x depende do tempo sobre ΔT. E aí eu posso vir aqui e imaginar, tá, mas o que vai acontecer quando eu fizer esse ΔT tão pequeno que o T mais T0 mais ΔT seja muito próximo do ΔT, tão próximo quanto eu queira, seja maior, ou seja, ΔT diferente de zero, porém ΔT tendendo a zero. Né? Isso aqui é um infinitésimo, eu vou chamar isso de ΔT ou dt. Tá? Então, eu vou calcular isso no limite que o ΔT tende a zero. Mas o que é isso? Então agora eu não tenho mais a velocidade média, né? Se eu calculo esse limite,
O professor lá de cálculo a professora já deve ter dito para você que, olha, isso aqui é igual escrever ao limite de ΔT tendendo a zero, x de t mais ΔT, menos x de t sobre t mais, menos t, né? Que é o limite sobre ΔT. Quem é isso? Isso é a derivada. Vocês devem ter visto isso na aula de cálculo, a definição de derivada. Então, o v de t, agora instantâneo, não mais a velocidade média, ele é dado pela derivada da posição em função do tempo. E isso tem toda a cara de estar certo se eu enxergar que, olha, quando o ΔT tendeu a zero, o que eu tenho no gráfico? Que essa reta aqui do deslocamento, olha só, deslocamento em função do tempo, vai se aproximando cada vez mais de quem? Da reta tangente à curva. Então, a velocidade instantânea é a derivada da função da posição em função do tempo. Então, ΔX por ΔT é um intervalo de tempo finito, 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, isso é a velocidade média. Intervalo de tempo infinitesimalmente pequeno, velocidade instantânea, que eu tenho reta tangente à curva. Que curva? Função x de t. Onde isso implica na minha vida? Bom, se eu quiser manter a minha condição de cidadão habilitado a dirigir um carro, né? Se eu quiser manter a minha carteira de motorista, levando em conta que podem existir dois tipos de verificação de velocidade. A velocidade instantânea, que é aquela lá do radar, né? Passei lá, era só para estar 60, estava 70, multa. Mas também tem sistemas que estão sendo implementados agora, e são muito comuns na Europa, por exemplo, que é o sistema ponto a ponto. No sistema ponto a ponto, não interessa só, não tem nenhum radar medindo que velocidade você estava. O radar mede, olha, você entrou na Dutra, no Rio de Janeiro, às 8 da manhã, e você chegou em São Paulo às 11 da manhã. Você correu, certo? Não tem como você ter obedecido a velocidade máxima da rodovia e ter passado saindo do Rio de Janeiro às 8 da manhã e chegado em São Paulo às 11. Você correu e correu de Fórmula 1 para fazer nesse tempo, tá? Então, é essa a ideia. Para ter dado essa média, você veio acima, você veio correndo. Isso até é um pouquinho mais justo, porque imagina que bem no você estava ultrapassando um caminhão e bem naquela hora você precisou ser um pouquinho acima de 80 por hora. Tá bom, foi só naquele momento, depois eu vim mais calminho, dá para você negociar, dá para ter um comportamento mais seguro. Sem Mas se você quer vir com o pé embaixo o tempo todo, você vai tomar multa. E eu não preciso ter vários radares, só dois tá bom. E isso me dá, esse ponto a ponto, a informação que importa é a velocidade média. O radar, lá na rua, aquele que está lá na esquina, para ver se você passou lá no cruzamento, rápido ou não, mede a velocidade instantânea. Como que uma se relaciona com a outra? A velocidade instantânea é a reta tangente à curva, é a derivada. E essa derivada é numericamente igual à tangente de θ. A interpretação geométrica da derivada. Ok? Vamos avançar. Então, ΔX para ΔT vira o dx dt, né, no limite, ΔT tendendo a zero, e essa derivada. E geometricamente, então, aqui está a coordenada x, o tempo do movimento, é essa reta aqui, a tangente. Tá? Para um intervalo finito ΔT, eu teria esta reta tangente. Aqui, né, bem grande, essa linha tracejada. Mas quando eu faço ΔT tendendo a zero, eu tenho esta reta aqui, que é a tangente ao ponto. O que é tangente mesmo, né? A reta em preto aqui toca a curva azul só no ponto que eu estou calculando. Okay? É isso. Então, tudo que você vê lá que seu professor, professora de cálculo, de geometria, de álgebra ensinou, ótimo que eles tenham ensinado para vocês, porque aqui vai aplicar tudo. É muito importante que vocês tenham visto ou estejam vendo essa parte do cálculo. Tá? Não, por acaso, a definição da integral está na capa do livro de física. Né?
do Newton. Ok? Então, aqui, o exemplinho da velocidade instantânea. Então, de novo, aqui está a corrida dos 100 metros. Ok, aqui está o 0, 0. Olha, aqui começou em menos 20 a posição. Tempo menos 2, olha, aqui está graficado o instante de tempo 2 segundos antes de eu ligar o relógio. Tá? Por quê? Porque eu só expandi essa reta tangente aqui, né? Tá? Então, qual que é a velocidade em t igual a 2 segundos? Então, a velocidade em t igual a 2 segundos não é mais a velocidade média. É a velocidade instantânea. Tá? É a reta tangente à curva no ponto t igual a 2. Então, eu posso pegar qual era a posição aqui, para traço a reta, né? Faço análise gráfica, daqui até aqui. Então, eu tenho esse ΔX de 90, né? De 0 até 90, e esse ΔT de 0 até 12. Ah, mas o objeto nem estava se movendo em t igual a 2. Não, não importa, eu só desenhei uma reta tangente, eu estou usando a geometria para encontrar o valor. E essa reta é qual reta? É a que toca a curva x de t só no ponto t igual a 2. E aí eu encontro a velocidade com 90 sobre 11,2, deu aproximadamente 8 metros por segundo. Eu fiz uma análise gráfica. Eu li este ponto, ΔX por ΔT. Isso me dá a informação da velocidade. Seria uma forma pré-computador de fazer a telemetria do atleta. Ok? Tão simples quanto isso. Dividir este número por este, mas eu estou calculando a reta tangente, que é numericamente igual à derivada do deslocamento. E a derivada do deslocamento é a velocidade instantânea, enquanto o deslocamento por tempo, a derivada do deslocamento com relação a quem? Com relação ao tempo. Vamos deixar claro. Enquanto o deslocamento dividido pelo tempo é a velocidade média. Ok? Agora, visualização gráfica da derivada. Então, que função está aqui? É uma função que é 0 em 0. Aqui, olha que números interessantes, esses que estão aqui, né? Vai 3 pontos, eu chutaria que aqui é 3.1, 3.2, poderia ser 3.14 aqui, né? Então, 3.15, então que função que é 0 quando x é igual a 0, vai até 1 quando x é igual a 1.6 alguma coisa, e depois volta para 0 quando x é 3.14 alguma coisa. Então, obviamente, isso aqui é 0, π meios, pi e π meios, né? Então, que função é 0 para f de x, quando o tempo aqui é 0, quando o tempo é igual a π meios é 1, e depois quando o tempo é igual a π é 0 de novo. Essa é a função seno. Caso não tenham lembrado, essa aqui é a função seno. Segue um seno aqui. Seno de 0 é 0, seno de π meios é 1, seno de π é 0. Está aqui. A derivada da função seno, o que é? É o cosseno. Cosseno de 0 a 1, cosseno de 45 é igual ao seno, 0,707. Cosseno de 90 π meios é 0. Cosseno de π é menos 1. Então, algebricamente, né, a derivada da função seno é a função cosseno. Tá? Então, se a trajetória da partícula, a dependência temporal da posição da partícula com relação ao tempo segue um seno, a velocidade, obrigatoriamente, como a derivada, segue um cosseno. Tá bom? E aí, se eu for desenhar a reta tangente, você vai ver que vai dar certo. Qual é a reta tangente a essa curva no ponto zero? É constante grande. Certo? Tá aqui, 1. Aí, quanto mais o tempo passa, maior a posição e menor é a inclinação da reta. Então, a derivada vai diminuindo. Tanto que nesse ponto a posição é máxima, mas a inclinação é 0. Imagina uma reta tangente aqui. A inclinação é 0. A derivada é 0. E aí, agora a partícula começou a voltar, né? Ela foi, parou, derivada 0 no ponto de altura máxima, se isso fosse um lançamento projétil, mas está seguindo um seno aqui. E aí, então não é uma parábola? De qualquer forma, para inverter o movimento tem que parar. Então aqui a inclinação é 0. Okay? O cosseno, a derivada é 0. Aí começou a voltar, né?
Começou a voltar, o ΔX é negativo. ΔX por ΔT, negativo também. Limite de ΔT tendendo a zero, ΔX por ΔT, que é a velocidade, é negativo também. Olha aqui, está dando valores negativos para a velocidade. Enquanto aqui a posição é zero e a velocidade, essa reta tangente aqui, é igual a essa. Só que agora ela aponta para baixo. Então a inclinação desta é o negativo da inclinação dessa. Essa era mais 1, esta é menos 1. E aí você pode fazer para qualquer ponto essa brincadeira e vai ver que dá certo. Deriva essa função, você vai ver que a reta tangente vai estar aqui, com esse valor. Isso vale para qualquer outra função. Tá? Quando uma derivada do cosseno é menos seno, eu poderia inverter, mas eu teria que colocar essa aqui menos essa função. Né? Estaria aqui. Acho que fica um bom exercício. Né? Ok? Agora, quais são as derivadas que eu preciso saber, professor? Todas? Todas é bom, mas acho que ninguém sabe todas exatamente, todas, assim de cabeça. Né? A gente sabe algumas. Quais? As que a gente usa mais, né? Então, derivada importante de uma função f de t é df de t. Se a função é uma soma a f de t mais b g de t, onde a e b são constantes, a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada da constante, você não precisa, ela é zero, né? Então ela simplesmente a constante sai da derivada e fica só a derivada da função. Então a derivada deste treco todo é a df de t dt mais b dg de t dt. A derivada da constante é zero. Aqui a famosa regra, né, da potência, t elevado à potência n, né? Opa, dobrou aqui. É nt a n menos 1. Está aparecendo duas vezes, desculpa. Então isso aqui significa o seguinte: se eu tenho x de t é t quadrado, dx de t vai ser 2t elevado a 2 menos 1, vai ser 2t. Certo? Seno de ômega t. Aqui eu estou usando a regra da cadeia para sair daqui e chegar aqui. Eu vou derivar a derivada do seno de u. U sendo ômega t é cosseno de u. Então, cosseno de ômega t. Só que eu ainda tenho que fazer du dt, onde u é ômega t. Então, vai ficar ômega constante, dt dt é 1. Então, esta derivada dá ômega cosseno de ômega t. A derivada do cosseno de u é menos seno de u. E aí eu tenho que fazer o du e dt. O u aqui é ômega t, então dá ômega. Então a derivada do cosseno de ômega t é menos ômega seno de ômega t. Ok? Função exponencial, né? E a lambda t vai dar lambda e a lambda t. E só para deixar claro, o ln de lambda t é t na menos 1. Então essas são algumas, são das mais importantes, porque são as que mais aparecem, são as que mais se repetem ao longo do curso. Tá bom? Qualquer dúvida em relação a cálculo de derivadas, por favor, pergunte. Então, agora a gente pode introduzir um outro conceito que é velocidade escalar média e velocidade média. Tem diferença entre a escalar média e a média, tá? Então, a velocidade escalar média é uma forma de descrever rapidez que um objeto se move. Então, em vez de você calcular o deslocamento total e dividir pelo intervalo de tempo, você calcula a distância total percorrida e divide pelo intervalo de tempo. Distância total percorrida pode não ser numericamente igual ao deslocamento. Por exemplo, suponha que você esteja fazendo exercícios e resolveu correr ao redor do quarteirão. Você saiu, chegou na rua e começou a correr. Foi para a esquerda, aí para trás, aí para a direita, aí para frente, aí para a esquerda de novo, até voltar na sua casa. Qual o seu deslocamento? É zero. O que é deslocamento? X final menos X inicial. Seu X final e o X inicial é zero. É a sua casa. Saiu da sua casa, voltou para sua casa. Então o deslocamento é zero. A velocidade média vai dar zero. Pô, mas então eu não corri nada? Não adiantou nada? Claro que adiantou. Qual a distância total que você percorreu? Imaginando que o quarteirão seja uniforme, né, 100 metros de lado, então você correu 400 metros. Então a distância total são 400 metros, dividido pelo intervalo de tempo que você levou para dar a volta no bloco. É isso. Então, é só lembrar a regrinha. Velocidade média é o deslocamento. Escalar média é a rapidez. Então, aqui vai a distância total percorrida. Tá?
E, obviamente, o movimento circular é um bom lugar para olhar isso, né? Em muitas situações, a velocidade escalar média é igual à média, mas, por exemplo, no movimento circular, elas são bem diferentes. Então, se a partícula dá uma volta completa aqui, a velocidade média é zero, e a velocidade escalar média é o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, dividido pelo tempo que ela levou. Então, a velocidade escalar é o módulo da velocidade. E ela é destituída de qualquer indicação de direção e sentido. O velocímetro de um automóvel marca a velocidade escalar instantânea e não a velocidade. Tá? Velocidade, nós vamos ver na sequência a aula de vetores, mas velocidade é vetor. Ela tem módulo, direção e sentido. Eu preciso dessas três informações para saber qual é a velocidade do objeto. Tá? O velocímetro do automóvel só me dá uma informação. Tá? Eu não sei se está indo para frente, se está indo para trás, se eu estou indo na contramão. Eu não sei nada disso. Eu sei que está a 40 por hora. Tá? Então, esse 40 por hora é a velocidade escalar instantânea. Assim como eu tinha escalar média, é escalar instantânea, a derivada dessa no tempo. Tá? Então, o velocímetro não determina nem a direção nem o sentido. Tá? Então, questão 2. Uma viagem, por exemplo, de Volta Redonda ao Rio é feita em 1h30, suponha. A distância entre as duas cidades, 150 quilômetros. Quais a velocidade média e escalar média de uma viagem de volta até o Rio? Se você parou na praia 2 horas. Então, se você saiu, tá? Gastou 1h30 na estrada, ficou na praia 2 horas, gastou mais 1h30 para voltar. Condições ideais, sem trânsito, sem nada, tá? Então, essa questãozinha fica, né? Então, quais são a velocidade média e a escalar média? Ok? Bico, né? Facinho. Velocidade instantânea. Então, um caso particular é o caso onde a velocidade é constante. Né? Ah, é a derivada, mas lá no ensino médio a gente não sabia a derivada e estudava o movimento retilíneo. Como que era isso mesmo? Bom, suponha que a derivada seja uma constante, então a velocidade instantânea é igual à média, no instante, no tempo todo, a todo instante, o tempo todo. Isso significa que a velocidade v de t é igual a vm, que é igual a x menos x0 sobre t menos t0. Ou, se eu isolar x menos x0, vai ser v t menos t0. Ou x é x0 mais v vezes t. Ok? Graficamente, você tem isso, a posição em função do tempo dá uma reta, e a velocidade em função do tempo dá uma reta de inclinação nula. Porque qual que é a variação da velocidade aqui? Com o tempo é zero. Então, a reta de inclinação zero é a reta constante. Certo? Então, esse aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Que vocês viram lá. Então, não precisava dessa derivada, né? Simplesmente, velocidade é constante. E daqui, vocês faziam a conta daqui para cá. E aí, como é que eu faço para calcular a posição a partir da velocidade? Né? Eu fico olhando para o velocímetro do automóvel, quanto eu andei mesmo? Suponha que a marcação do espaço percorrido esteja quebrado. Só tem o velocímetro. Então, esse seria o problema inverso. Né? Considere inicialmente o caso de uma velocidade constante. Ou seja, x menos x0 é vt menos t0. Então, olha o que eu posso fazer. Velocidade constante, t menos t0. Quem que é t menos t0? T está aqui, o eixo dos tempos. T0 está aqui. Então, isso me dá uma base e v é uma altura nesse gráfico, v de t contra t. Então, v multiplicando, que é a altura, multiplicando t menos t0, dá essa área em azul aqui. Ok? Então, tv multiplicando t menos t0 é a área de velocidade constante em função do tempo. Esse resultado é bem geral. Tá? E para demonstrar, você pode simplesmente pensar o seguinte. Para intervalinhos muito curtos, aí bem a ideia da integral, você tem que Δx vai ser v de t multiplicado pelo intervalinho. E v de t é a velocidade instantânea no intervalo t, ou no ponto t. Ok? Δt é bem pequeno e t você pega o valor central do intervalo Δt. O que você tem?
você tem a ideia da integral, ó, na sua maior pureza, né, lá do livro do Stewart, se você for olhar lá, né, como que você calcula a função em azul aqui, então, é a velocidade do objeto em função do tempo. E aí, de t0 até t, eu vou fazer vários retângulozinhos aqui de largura ΔT. Para um ΔT qualquer aqui, I, eu vou dizer que este retângulo em marrom claro, aqui, bege, sei lá, ele tem altura V de ΔTI, V de TI, e a posição dele aqui é TI, né? A posição média. Então, qual é a área do retângulo? É ΔT, que é a área da base, vezes a altura V de TI. Então, eu calculei essa área aqui, que é a área embaixo da curva. É igual à área embaixo da curva exatamente? Não, porque aqui faltou esse pedacinho e aqui sobrou esse pedacinho. Mas se eu fizer a largura bem estreita, né, bem pequenininho, esse errinho aqui quase não importa. Tá? Então, o ΔXi, né, se a área embaixo da curva, ele é aproximadamente o V de TI ΔTi. Isso aqui é a área da base vezes a altura. Mas quem é o ΔXi? É x de t menos x de t0. Então, eu vou somar, t está aqui e t0 está aqui. Eu vou somar todos os ΔXi. E eu vou somar para todo v de ti ΔTi. E agora, no limite, de novo, que o ΔT tende a zero, eu faço infinitas divisões do intervalinho aqui, isso me dá ΔT tendendo a zero. Eu tenho que x de t menos x de t0, no limite aqui, este somatório vira integral em dt. Tal qual o professor de cálculo explicou, e aí a área embaixo da curva é igual a velocidade em função do tempo, essa área embaixo dessa curva, velocidade em função do tempo, é o espaço, né, percorrido, é o x de t. Bom, então a área eu vou integrar de t0 até t, de v de t dt. Então basta que eu conheça a forma funcional do v de t, seja uma função bem comportada, igual a essa, que seja integrável em todo o domínio, e eu tenho que ΔX é a área. Okay? Então, estão os dois lados, né? V de t é dx dt, e x menos x0 é a integral de v. Por que apareceu esse linha aqui, né? Por que eu usei telinha? Porque no final, quando eu fizer o teorema fundamental do cálculo, né, eu calculo, resolvo a integral indefinida e depois aplico os limites, esse telinha some. A resposta vai depender do v, do t0 e do t, mas não do telinha. Ele está aqui para indicar que é uma variável muda, né? Eu não estou integrando nessa variável. Essa variável aqui é outra. Depois eu substituo esse valor aqui, esse aqui. Ok? Então, a velocidade é obtida derivando essa posição em relação ao tempo, e geometricamente ela é o coeficiente angular da reta tangente. O deslocamento é obtido pela antiderivação, que é a famosa integração da velocidade. E geometricamente esse deslocamento é a área embaixo, né, sob a curva da velocidade, em função do tempo. Ok? E aí tem a tabelinha das integrais importantes, né? Aqui, obviamente, integral é somar, então a soma da soma é a soma da soma. Se não ficou claro ainda para você que integral é somar, o limite do ΔT tendendo a zero da soma, ou seja, quando você faz uma soma bem grande, não mais para coisas discretas, mas para o contínuo, vira integral. Integral, obviamente, é somar, então. Tá? É uma soma, é um tipo de soma, só que eu estou somando uma função contínua. O somatório vira, entre aspas, a derivada. Então, essas aqui são as integrais que aparecem mais. Tá? Se for ver também, tem uma correspondência com a tabela das derivadas que aparecem mais. Caso você tenha algum problema para resolver a integral, por favor, alguma pergunta, por favor, me avise, a gente resolve junto. Tá? Se caso a integral for super complicada, a gente pode recorrer a outros recursos, mas que não seja a resolução de uma integral que te atrapalhe em qualquer momento num curso de física, tá? Isso sempre dá para contornar, isso sempre dá para fazer. Tem solução, bom? Então, questão 3. Qual desses 5 gráficos de coordenada contra o tempo, então, é posição contra o tempo,
representa o movimento de uma partícula cujo módulo da velocidade está aumentando. Então, eu tenho que olhar para o gráfico e imaginar se a velocidade está aumentando. Ok? Alguma ideia? Nesse aqui, o tempo está passando e a posição está diminuindo. Nesse aqui, o tempo está passando e a posição está diminuindo, mas está diminuindo menos quando o tempo passa bastante. Nesse aqui, o tempo está passando e a posição está aumentando, mas está aumentando de forma constante, né? Esse gráfico aqui, olha só, x contra t, lembrou muito esse aqui. X contra t, está aumentando. Então, a velocidade está constante, né? Nesses outros dois, a posição está diminuindo, né? Então, a velocidade aqui é negativa. Né? E aqui ainda está diminuindo. Aqui negativa e constante, ao contrário disso. E aqui está negativa ainda, a reta tangente está ficando menos negativa, até que aqui a reta tangente é zero, né? Então, está diminuindo, né? Nesse caso, a posição está aumentando, mas para um intervalinho aqui, ou para um intervalinho de tempo aqui, está aumentando menos. Então, a reta tangente aqui está ficando cada vez mais horizontal, até que aqui a reta tangente é zero. Então, aqui a velocidade está diminuindo. Então, por consequência, né, nenhum, aqui o gráfico 2, 3, 4, 5 não são. Olha o 1. Né? No gráfico 1 sai do zero e está aumentando a posição e está aumentando cada vez que o tempo passa. E um intervalinho aqui aumentou 1, nesse mesmo intervalinho de tempo aqui aumentou 10. Então, aqui a velocidade está aumentando. A derivada aqui era zero e aqui não é, bem grande. Né? Então, letra A. Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio para aceleração média. Tá? Como é a aceleração média? Ela é a variação de velocidade final menos inicial no intervalo. Então, é V2 menos V1 sobre T2 menos T1. E lá é o ΔV pelo ΔT. Como a unidade de velocidade era metro por segundo, velocidade por tempo vai estar metro por segundo, metro por segundo ao quadrado. Tá? Como, de novo, o ΔT é sempre positivo, se o ΔV é maior que zero, a aceleração média é maior que zero. Se ΔV é igual a zero, a aceleração média é igual a zero, ou seja, velocidade constante. E se o ΔV é menor que zero, a aceleração média é menor que zero. E aqui tem o gráfico da velocidade em função do tempo. Velocidade de quem? Um corredor acelera uniformemente até atingir 10 metros por segundo em t igual a 4 segundos. Então, essa é a velocidade do corredor, não a posição. Ele começou com 0 metros por segundo e em 4 segundos ele estava com 10 metros por segundo. Vamos assumir que nesse intervalo a velocidade variou de forma constante. Ou seja, é uma reta só, né? A velocidade, não a posição. Tá bom? Mantém velocidade constante nos próximos 4 segundos, então de 4 a 8. E aí, nos instantes finais, né, ele reduz a velocidade para 8 metros por segundo, então de 10 para 8, ele foi desacelerando aqui de forma constante, nos 5 segundos seguintes. Então, calcule as acelerações médias. Então, calcular a aceleração média é ΔV por ΔT. Simples assim. 10 dividido por 4, 0, e menos 2 dividido por 4. 2,5, 0 e menos 4. Menos 2 dividido por 5, né? 5 segundos. Menos 0,4. Então, numericamente, isso vai ser igual ao quê? A derivada. Agora, como assim? É a mesma história. Se esse agora é o gráfico da velocidade em função do tempo, e aí eu faço ΔV por ΔT com ΔT cada vez menor, o que eu vou obter? A reta tangente. Então, a aceleração instantânea, ela é o limite do ΔT tendendo a zero do ΔV por ΔT. Ou seja, a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em função do tempo, e isso é igual à tangente de θ. Então, essa reta verde aqui é tangente à curva vermelha. Quem é a curva vermelha? A função v de t. E a aceleração, que é a reta tangente, é, então, a derivada da aceleração, da velocidade, desculpa, em função do tempo. Ok?
Muito bem. Vamos lá. Agora, vamos olhar para 3 situações, tá? Elas estão exemplificadas aqui. Esse gráfico é o gráfico de V contra T. Então, está aqui a velocidade do objeto, ele partiu lá de 0 e chegou a 10 metros por segundo e manteve. Tá? Então, a aceleração é o limite de ΔT tendendo a zero do dv por dt. ΔV, ΔT. Isso é o dv dt, primeira derivada. Então, se eu quiser pegar nesse ponto, o que eu faço? Eu traço aqui uma reta tangente e pego os valores. Né? Vai dar isso. Agora, como que eu faço o gráfico da aceleração, então? Eu posso calcular isso para vários pontos e eu consigo construir o gráfico da aceleração do corredor em função do tempo. Ok? Então, como que é a aceleração do corredor para o tempo igual a 2 segundos? Então, eu vou ter que calcular este ΔV por esse ΔT. Veja que não tem a ver com a... Olha, a linha tracejada começa aqui em cima. Não tem a ver com a posição do objeto, tem a ver com essa linha que eu tracei. E que linha é essa? É a reta tangente à curva velocidade em função do tempo, é a reta que toca essa curva só em um ponto. No ponto t igual a 2, que é o ponto de cálculo, é o ponto onde eu estou interessado. Né? Calcule a derivada em t igual a 2 segundos. Então eu posso simplesmente traçar a reta tangente e isso vai me dar a aceleração. 2,2 metros por segundo. Ok? Então na curva da aceleração está aqui. Como que eu sei que isso tem que virar zero, essa aceleração? Bom, porque aqui agora, se eu calcular de 8 até 10, ou de 6 até 10, você vê que ΔV vai dar zero. Então a aceleração no final é zero. E para este ponto aqui, a aceleração é 2,2. Está subindo. Ok? Agora, note que a aceleração instantânea ela é a primeira derivada da velocidade. Mas a velocidade já é a primeira derivada da posição. Então, a aceleração, no caso, é a segunda derivada da posição. Ok? Eu simplesmente disse que velocidade é dx dt. E já tem um ddt aqui. Então, ficou d2x dt2, segunda derivada. Então, se eu souber a posição, eu posso ir diretamente para a aceleração, bastando derivar duas vezes. Ah, para derivar a segunda vez, eu preciso ter a calculada a primeira derivada. Então, eu já vou ter a velocidade na mão. Ok? Eu vou calcular a primeira derivada. Aceleração constante. Pô, professor, a gente não sabia nem derivar, nem integrar. E mesmo assim, a gente via esse tipo de análise com aceleração no ensino médio. Por quê? Muito provavelmente porque você estava estudando um movimento uniformemente acelerado, aceleração constante. Em qualquer instante de tempo, a aceleração é igual à aceleração média. Quem é a aceleração média mesmo? ΔV por ΔT no intervalo finito é igual ao intervalo infinitesimal. Então, para facilitar a vida, T0 é 0, V0, V de T0 é V0 e a velocidade fica. Né? V0, 0, V de T vai ser V0 mais AT, onde é a aceleração média. Isso é a equação de uma reta, né? Então a gente aprende que se a aceleração é constante, o gráfico da velocidade é uma reta, em função do tempo. Então, note que nesse movimento a velocidade média é dada por x menos x0 sobre t, né? E aí eu posso imaginar que isso é V0 mais V de t sobre 2. A velocidade média. Agora, como x é x0 mais vmt, se eu substituir quem é o Vm aqui, eu tenho isso, que é a velha equação do movimento uniformemente acelerado. Mas eu posso chegar nisso de uma forma mais simples, mais algébrica, e me convencer sem problemas. Como? Assim, olha que simples. Eu sei que A de t
é uma constante. Isso é uma super aproximação, tá? Imagina você dirigindo o carro, a bicicleta. Você começou a pedalar, pedala mais, freia, pedala de novo, a aceleração não é constante. Ok? O cara acelera, o cara freia o carro, a aceleração não é constante. Tá? Não precisa ser. Caso geral, não é. Então, esse aqui é um subcaso. Se isso é verdade, eu tenho que lembrar quem é a aceleração. A aceleração é a derivada do v de t, com relação ao tempo. Eu posso escrever, então, que dv de t é igual a dt. dv é igual a dt. Integrando dv' de v0 até v, dt' de v0 até t. Como que fica essa integral? A integral de dv' vai ficar v', vamos fazer, de v0 até v, é igual a, é constante, sai da integral. A integral de dt', que é o que sobrou, de t0 até t, vamos lá. A t' de t0 a t. Olha só como some a variável com linha, né? Isso aqui, pelo teorema fundamental, é v menos v0 é igual a t menos t0. Ok? Então, como isso fica? Se t0 é zero, como liguei o relógio a hora que eu comecei a olhar o movimento, então v é igual a v0 mais at. Já viram isso lá no ensino médio, né? Agora, o que eu faço? Eu lembro que v é igual a d dt do x de t. E agora, o que isso significa? Que dx é igual a v de t dt. E aí eu faço integral. A integral de x0 até x de x' é igual à integral de t0 até t de v de t' dt'. Isso aqui vai dar dx' de x0 até x é igual. Agora aqui eu preciso substituir quem é o v de t. V de t é a integral de t0 até t de v0 dt', mais, já estou substituindo, abrindo aqui o parênteses, a integral de t0 até t de a t linha, né? Porque a variável de integração é com linha, né? E agora eu tenho que resolver essa integral. Como que eu resolvo essa integral? Bom, aqui é o teorema fundamental do cálculo, x menos x0 é igual à integral da constante v0 t menos t0, já estou aplicando, né? Vai de integral de dt', já é a mesma integral de antes, da t menos t0, né? Mais a, e agora? Essa aqui vamos escrever. Integral de t0 até t, de t', dt'. Integral de t, se a gente voltar lá no formulário, TAN, onde n vale 1, a integral de TAN, para n diferente de menos 1, vai ser TAN mais 1 mais 1 t ao quadrado, sobre n mais 1 mais 1, 2. Então é essa integral que a gente quer. Então, aqui, não é que tem a linha aqui, é um 1 que está implícito. Então, isso vai ficar como? Se, de novo, já levando em conta que t0 é 0, x de t é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Que você viu lá no ensino médio. Com certeza você viu. Eu tenho certeza que você viu. Então, salvar essas anotações, vai que alguém que esteja interessado.
Ok? Então, com isso, você chega nessa equação, e isso é o subcaso aceleração constante. Então, derivando a posição, eu chego na velocidade, derivando de novo a velocidade, eu chego na aceleração. Integrando, eu saio da aceleração e chego na posição. Integrando duas vezes. Mas se a aceleração não fosse constante, digamos que em vez disso, vou escrever aqui uma cor bem chamativa, né? Escrever de laranja, só porque eu queria, vamos continuar com laranja. Faz a menor diferença a cor, tá? A de t é igual a t cosseno de ômega t. Uma função bem chatinha aqui, se você imaginar, barará. Não importa. Se eu derivar, se eu integrar isso aqui duas vezes, eu vou ter a posição. Eu posso ir integrando. Ah, mas essa integral pode ou não, eu chutei uma qualquer aqui, ser mais difícil de fazer. Não sei. Entendeu? Não importa. O cálculo da integral é só um procedimento. O que importa para a gente é que integrando a função você tem a posição. Duas vezes você vai ter a posição. Então, é difícil ou fácil fazer a integral, não nos interessa nesse momento. É só fazer a integral. Tá? Então, para aceleração constante, as equações do movimento são essas, né, que você já viu. Aqui tem a famosa equação de Torricelli, né, se você isolar o tempo, né, você consegue escrever dessa forma. E aí, exemplo de fazer o gráfico, eu tenho ele pronto aqui, mas é muito importante que você refaça, que você faça você mesmo. Então, você pega o papel, você não tem acesso a papel quadriculado, que nem esse bloquinho de notas que eu tenho aqui, que está quadriculadinho, se você só tem esse aqui, né, com linhas, bom, você pode usar sua régua, né? Eu prefiro sempre o quadriculado, a vida fica muito mais fácil, certo? Mas não é necessário, você pode usar sua régua. Mas faça o gráfico, né? Então, x de t é t quadrado menos 4t mais 3. Faça o esboço do gráfico, ou seja, você vai jogar alguns valores para o tempo. Quais? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para começar, né? E ver onde é que vai o x. Aí você constrói uma tabela e aí depois faz o gráfico. O segundo ponto é calcular o v de t e o a de t. Para calcular o v de t é só derivar. Vai dar, o v vai ser 2t menos 4 e o a vai ser 2. É só derivar. E faça os gráficos correspondentes. Então você pode fazer e conferir. A parábola, 0, 1, 2, 3, 4. A velocidade, o gráfico. A aceleração e o gráfico. Então deu constante, 2, né? Então olha a velocidade, constante, só que em vez de partir de 0, ela começa com menos 4. Em t igual a 0, olha a velocidade, menos 4. V de t é 2 vezes 0, para t igual a 0, menos 4. Então a parte de menos 4 vai subindo. Tem muita coisinha que você pode explorar aqui. Olha, nesse ponto que a velocidade é 0, olha a inclinação da reta tangente. É 0 também nesse ponto x, t igual a 2. A posição não é 0? Não, não é. A posição não é 0. Quanto é x para t igual a 2? Vai ser 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 3. Então, 4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. Está aqui, certinho. Ok? E a aceleração? A aceleração é o gráfico mais simples que tem, né? Constante. A igual a 2 para qualquer t. A coisa pode ficar mais complicada? Pode, com certeza pode. Então, aqui, Fórmula 1, GP de Mônaco, uma volta nesse ano da prova aqui, 3.340 quilômetros, uma volta. 2009 essa aqui. Então, GP, desculpa, Monte Carlo. Bom, e essa é uma volta do Schumacher. 2004 é o recorde da pista, tá bom? Então, aqui estão as posições de cada um. Na verdade, essas são as curvas, né? O nome de cada uma das curvas. O circuito segue por aqui. Parte daqui e segue. Aqui está o famoso túnel aqui.
Vocês devem lembrar que já aconteceram várias coisas aqui, de carros batendo, quem acompanhava a Fórmula 1, os grandes tempos, né? Senna batendo, Mansell batendo, Schumacher batendo, quem batia, quem não batia, porque a freada é muito grande, esse trecho de alta velocidade, chega aqui tem praticamente 90 graus, né? Então, era divertido olhar, né? E agora, esse é o carro do Vettel, né? E aqui estão o tempo e a velocidade, né? Os engenheiros que mostram, lá estão lá na telemetria, enquanto o Vettel anda, olha aqui estão os dados, né? Velocidade em quilômetro por hora. Olha o gráfico, que lindo, né? Integra isso, professor. Usando o método do Newton é fácil, é só colocar um monte de retângulozinhos aqui e somar a área dos retângulos. E é isso que o computador vai fazer, muito provavelmente. Tá? Então, aqui, se vocês devem conhecer o folclore relacionado ao Rubinho Barrichello, né, que ele era um piloto não muito rápido, vamos falar dessa forma, e ele tem uma frase que não ajudou em nada ele melhorar essa fama, que é: o carro de Fórmula 1 freia muito mais do que acelera. E aí todo mundo disse: só se for o seu, né, Rubinho? O carro de Fórmula 1 é muito rápido. Será que o Rubinho estava errado? Será que um cara que foi piloto de Fórmula 1 por tanto tempo ia errar um erro tão grosseiro? Vamos olhar o gráfico. Então, essa aqui é a velocidade do carro, do Vettel, em função do tempo. Ok? E olha aqui, quanto mais positiva for a derivada, maior é o ganho de velocidade para o mesmo intervalo de tempo. Então veja que ele leva um tempão para sair de 200 e pouquinho e chegar a 200 e tanto. Mas para descer de 200 e tanto para 100, é muito rápido. Né? Se os pontinhos aqui são igualmente espaçados a hora que o sistema registra, então 1, 2, 3, 4, 5, para 1, 2, já freou 3 aqui embaixo. Então, a reta, a inclinação positiva quando está acelerando, é muito menor que a inclinação negativa. Olha isso aqui. Isso aqui é um sistema de freio super eficiente. Olha a velocidade, 200 e tralalá, quase 300, foi para 50. Provavelmente no bico aqui, né? Saiu do trecho de alta, olha, vai acelerando, pé embaixo, vai subindo a velocidade, mas depois daqui 250 para mais, olha como demora para subir. Enfiou o pé no freio, ele vai frear. Então, realmente, ele freia muito mais do que acelera. Por quê? Porque ele vai de 270 para 50 muito mais rápido do que ele foi de 50 para 250. Ok? Sair da inércia é muito mais difícil, óbvio, né? Coitado do motor. E aí depois aqui são os trechos de curva, que acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia. Mas aqui está a informação. Isso aqui é pé embaixo. Tudo que tem para tirar do motor. E mesmo assim, olha como no final vai, até chegar, toca frear. Entendeu? Então ele freia assim muito mais rápido do que acelera. O Rubinho estava certo quando falou isso, não só o carro dele, como qualquer Fórmula 1, como qualquer carro aqui. E isso se deve ao fato de que ganhar velocidade é muito mais difícil do que frear. O freio é eficiente. Ok? Então, como que eu calculo a distância percorrida? Integra, né? E a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, eu faço a derivada, né? dx dt. E a distância percorrida, integração. Então tá aqui. Olha só. Pega a curva e coloca vários retângulozinhos e calcula a área do retângulo. Cada retângulo em azul desses tem a área da base vezes a altura. Onde a altura varia, obviamente. Mas olha como não dá tão ruim, né? Tá bom. Aqui passa um pouquinho, aqui está um pouquinho abaixo, isso meio que se cancela na média, aí você tem mais ou menos uma boa estimativa de quanto andou. Então, a área sobre a curva é igual ao deslocamento, uma volta, 3.300 quilômetros, e a velocidade total, então, é a distância total, dividido pelo tempo, aqui 74 segundos, e aqui 3.600 segundos em uma hora, deu absurdo 163 km por hora. Ah, professor, mas 160 por hora, eu acho que na descida, se eu tiver uns 10 quilômetros de reta, numa descida, até um carro 1000 consegue chegar a 160 por hora. Consegue,
Mas nessas condições ideais, morro abaixo, sem vento, uma reta, aí você consegue atingir 160 por hora. Não faça isso, mas conseguiria teoricamente. Aqui é a média. Significa que aqui no pico, olha só, para compensar esses 50, aqui ele teve que estar a 200 e tanto. Tá? E a velocidade total, escalar média, dá isso, então. É a distância total dividido pelo intervalo de tempo. Qual que é a velocidade média na volta? A velocidade média é zero, porque o deslocamento é zero. Ele saiu daqui, cadê? Fez a volta inteira e voltou para cá. Deslocamento zero. Velocidade média, zero. Velocidade escalar média, bem grande. Tá? E a aceleração? Aí da aceleração eu pego esse gráfico e derivo. Então, olha aqui, o momento em que freou, né, entre 40 e 50 segundos, aquela super freada, olha a aceleração. 40 aqui, 40 até 50. Olha essa aqui. Grande e negativa, tá aqui, ó, bum. Esse é o freio. A aceleração grande e negativa, a velocidade diminuiu. Ok? A aceleração da gravidade. No caso da aceleração da gravidade, a aceleração também é constante e negativa. Se você colocar que a posição aumenta para cima. Mas vamos olhar isso com detalhes aqui. Galileu foi o primeiro físico moderno que estudou a queda dos corpos. Tá? E ele refutou algumas hipóteses do velho Aristóteles. Tá? Através do experimento, ele mostrou que os corpos caem com a mesma velocidade, ou seja, com a mesma aceleração, partindo do repouso, independentemente de sua massa. Então, essas aqui são fotos estroboscópicas, né, fotos tiradas muito rápido, e mostra que soltando ao mesmo tempo a bolinha de tênis e a bolinha de papel certamente é bem mais leve, mas elas caem igual, praticamente igual. Isso aqui tem um mínimo de efeito de resistência do ar. Tá? E ele chegou ao resultado que o x é proporcional ao quadrado do tempo, né? E a velocidade é proporcional ao tempo. Isso é consequência da aceleração constante. Tá? Ah, mas eu quero ver de fato a resistência do ar ocorrendo. Então, em vez de amassar a bolinha de papel, você pega uma folha de papel e solta, junto com a bolinha, com a bola de tênis. Aí você vê que a folha de papel leva muito mais tempo, ela vai fazer esse movimento aqui. E aí, isso é por causa da resistência do ar. Então, no caso geral, sempre tem outras forças, tal como atrito, resistência do ar, esse tipo de coisa que influencia. Tá? E isso pode frustrar a experiência, como você pode ver, tem um pouquinho de diferença aqui, se você não for suficientemente cuidadoso. Eu já tive a oportunidade de ir em museu de ciência e lá os caras têm o recurso para fazer isso aqui dentro de um cilindro de vidro bem grande, feito vácuo. E aí, no vácuo, sem resistência do ar, cai exatamente igual. Tá? Então, resumo da aceleração constante, né? Com menos g, né? A altura é para cima, o g está para baixo. Aí é só troca o a pelo g e você tem todas as equações do ensino médio que a gente viu até aqui, quando o a era a qualquer a. Né? Todo objeto em queda livre fica sujeito a uma aceleração dirigida para baixo, qualquer que seja o seu movimento inicial. Objetos atirados para cima ou para baixo, ou aqueles soltos a partir do repouso. Todo mundo cai com menos g. Tá? Então, exemplinho. Um corpo cai livremente a partir do repouso. Calcule a posição e a velocidade para esses instantes, 1, 2 e 3 segundos. Então, tempo, posição, velocidade e aceleração. Então, a aceleração é sempre a mesma, menos 10, menos 9 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, a posição, se partiu da origem, é só substituir o valor do tempo aqui, você vai conseguir. Faça esses cálculos, por favor. Não confie no seu professor, não confie no livro. Faça, chegue você mesmo a esses números. Daqui, chega aqui, é para chegar. E aí o tamanho das setinhas aqui dá uma ideia para você do tamanho da velocidade. Então, olha só. A posição é para cima, de parte da origem, então a posição vai diminuindo. O tempo está aumentando, a posição vai diminuindo. E aí, qual é a velocidade? Zero. Se acelera 9,8 metros
por segundo em 1 segundo, então em 1 segundo a velocidade é 9,8 metros por segundo. Em 2 segundos, 19,6. Em 3 segundos, 29,4. E por assim por diante. Tá? Então, olha como esse vetorzinho aqui vai aumentando da velocidade, enquanto da aceleração continua o mesmo. Tá? E aí você pode terminar de fazer todas essas continhas da tabela. Então, segundo exercíciozinho. Cálculo de V a partir de A. Mesma história. Se esse aqui for o gráfico da aceleração em função do tempo, então V menos V0 é A T menos T0, se a aceleração é constante. Então, A é a altura e T menos T0 é a área da base. Ou seja, se eu integrar a aceleração, eu tenho a velocidade. E esse também é o resultado geral, e o ΔV vai ser A de T ΔT. Igual o ΔX era V de T ΔT. Então, nesse caso, fazendo a mesma história, exatamente a mesma coisa, eu vou ter que a velocidade é a integral da aceleração no tempo, que geometricamente é a área embaixo da curva. Igualzinho a posição integral da velocidade em função do tempo. Ok? É a mesma coisinha. Divide o intervalo de T0 a Tt em infinitos retângulozinhos, o somatório vira integral, é a mesma coisa. Tá? Agora, a aceleração, então, para resumir, é a derivada da velocidade em função do tempo, a aceleração A de t, né? E a velocidade, né, o ΔV, é a integral da área embaixo da curva A de t em função do tempo. Tá? A velocidade, então, é obtida pela antiderivação ou integração. Então, é a área sobre a curva. Tá? Essa questãozinha é muito interessante, vou deixar para você responder. Baseado na curva da velocidade, então a curva da velocidade, a curva vermelha é a mesma para todo mundo, qual é a posição e qual é a aceleração. Movimento relativo 1D. Então, o movimento relativo, como eu disse lá, dependia no começo da aula do referencial, você está no carro junto com o motorista, então, com relação a vocês dois, um está em repouso com relação ao outro, mas com relação a quem está na guarda na calçada, vocês estão passando a 120 por hora, ele está dando uma multa, então, com relação ao guarda, está bem rápido, né? Então, a posição relativa é simplesmente, você está fazendo implicitamente esse raciocínio, xb menos xa. Onde A vai você, B é o seu amigo, tá? Então, a velocidade relativa é VAB é dxAB dt. Então, vai ser dxa dt menos dxb dt, que é o VA menos VB. Simples, direto e reto, não tem nada escondido aqui. A aceleração relativa a B é dVAB dt. Só derivar, VA, dVA dt vai dar o AA e dVB dt vai dar o AB. Então, esse é o AAB. Ok? E aí eu posso, sabendo uma, né, e sabendo a relativa, saber a outra. Eu posso isolar o VA e o AA aqui. Tá? Essa regrinha mnemônica, não precisa nem lembrar, só lembrar disso. Tá tudo aqui, só derivar. Onde a velocidade relativa é importante? Aqui, reabastecimento em voo. Esse avião aqui está acabando o combustível, esse aqui está abastecendo. Tudo bem? É bom que a velocidade relativa entre eles seja zero. E hoje em dia se consegue fazer isso aqui até controlado por drone. Ok? Isso é só uma revisãozinha. Tá? Mesma revisão, a gente já viu tudo isso. E o resuminho está aqui. E aí ficam aqueles exercíciozinhos de sempre, né? Exercício 1. A figura representa o gráfico de V contra T. E aí calcule várias coisas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, sempre no final da aula, vão ficar esses exercíciozinhos para você responder, tá bom? Caso eu vou encerrar a gravação agora. Caso você tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato em todos os canais que você já sabe ou presencialmente. Ok? Muito obrigado.
Tenha um bom dia, bons estudos.